A porta de mogno estava entreaberta, apenas 8 centímetros de distância entre meu mundo de antes e meu mundo de depois. Através daquela fresta, eu podia ver a luz do sol da tarde atravessando o escritório imaculado de Oliver, iluminando o logotipo do prestigiado escritório de advocacia gravado na divisória de vidro. Eu podia ouvir o suave murmúrio de vozes, sua voz, calorosa e íntima de um jeito que eu não ouvia dirigida a mim há meses. Empurrei a porta mais para abrir, e lá estava ela, minha irmã Vivien, com seus cabelos castanho-avermelhados caindo em cascata sobre o ombro de Oliver, sentada em seu colo na cadeira executiva. Suas bocas estavam unidas pela fome desesperada de novos amantes, os dedos bem cuidados dela entrelaçados nos cabelos escuros dele, as mãos dele agarrando sua cintura como se a possuíssem. Eles não me ouviram entrar. Estavam absortos demais um no outro para notar a mulher que fora casada com um deles por 2 anos, que compartilhara jantares de ação de graças com o outro durante 28 anos de irmandade. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns segundos, vendo minha vida inteira se desfazer em pó. Então Vivien abriu os olhos e me viu por cima do ombro de Oliver. Ela não engasgou. Ela não se afastou. Ela nem pareceu surpresa. Ela sorriu. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. Meu nome é Helena Hartwell e, até aquele momento, eu achava que sabia exatamente quem eu era. Eu era a esposa que preparava lanches caseiros e deixava bilhetes de incentivo em pastas. Eu era a irmã que nunca perdia uma ligação de aniversário e sempre oferecia um ombro para chorar. Eu era a filha que visitava todos os domingos e fingia não notar quando minha mãe comparava minhas conquistas à carreira mais glamourosa de Vivien em relações públicas de moda. Eu também era, aparentemente, uma tola. Ah, disse Vivien, finalmente saindo do colo de Oliver, mas sem fazer nenhum esforço para arrumar sua aparência desgrenhada. Helena, você chegou cedo. Cedo, como se fosse um compromisso agendado, como se eu os tivesse incomodado de alguma forma ao entrar no escritório do meu marido. Oliver ajeitou a gravata com uma calma treinada, da mesma forma que fazia antes de reuniões com clientes. Seus olhos cinzentos, aqueles pelos quais eu me apaixonara durante nossas sessões de estudo na faculdade, encontraram os meus com algo que não era exatamente culpa, mas também não era exatamente desafio. Era indiferença. Precisamos conversar, disse ele, como se aquelas 4 palavras pudessem de alguma forma dar sentido ao que eu acabará de testemunhar. Sobre o quê? As palavras saíram estranguladas, quase irreconhecíveis como minha própria voz. Sobre há quanto tempo isso está acontecendo? Sobre quantas vezes você, Helena, por favor? A voz de Vivien carregava aquele tom familiar de condescendência que ela aperfeiçoara na infância. Não torne isso mais difícil do que o necessário. Mais difícil do que o necessário. Olhei para ela, olhei de verdade. Vivien sempre fora linda, a confiante, a que conseguia entrar em qualquer ambiente e chamar a atenção. Aos 30 anos, ela era 2 anos mais nova que eu, mas sempre agira como se fosse décadas mais sábia. Hoje, sentada no sofá de couro enquanto Oliver permanecia atrás da mesa como se fosse uma reunião de negócios, ela parecia radiante. Há quanto tempo? Perguntei. Oliver e Vivien trocaram um olhar, o tipo de olhar íntimo e conspiratório que os amantes compartilham. Aquilo me atingiu como um golpe físico. 8 meses, disse Oliver finalmente. Desde a sua festa de aniversário? Minha festa de aniversário. Aquela em que Vivien usou aquele vestido vermelho deslumbrante e encantou todos os colegas de Oliver. Aquela em que ela ficou até tarde para ajudar na limpeza enquanto Oliver e eu discutíamos sobre suas horas de trabalho cada vez mais longas. Aquela em que eu realmente a agradeci por ser uma irmã tão maravilhosa. 8 meses, repeti, entorpecida. Olha, Helena, disse Vivien, cruzando as pernas como se estivesse se preparando para uma conversa casual. Eu sei que é um choque, mas, sinceramente, provavelmente é para o seu bem. Você e Oliver estão se distanciando há séculos. Todo mundo percebe. Todo mundo, acrescentou Oliver, com sua voz de advogado fria e comedida. Nosso casamento já tinha acabado. Isso só acelerou as coisas. A audácia era de tirar o fôlego.
Eles se sentaram ali, as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo, e conversaram sobre o meu casamento como se fosse uma fusão empresarial que simplesmente tivesse chegado ao fim. Sem desculpas, sem explicações sobre como tudo tinha acontecido ou expressões de arrependimento, apenas uma crueldade prosaica, proferida com a indiferença casual de quem discute o tempo. Quero você fora de casa, eu disse a Oliver, surpresa com a firmeza na minha voz. Ele riu. Riu mesmo. Helena, a casa é minha. Meu nome está na escritura. Você é quem vai embora. E para onde exatamente eu devo ir? Vivien e Oliver trocaram mais um daqueles olhares. Na verdade, disse Vivien, eu estive pensando nisso. Mamãe anda dizendo que está sozinha desde que papai faleceu. Talvez este seja o momento perfeito para você voltar para casa. Ajude a cuidar dela. Voltar para casa. Aos 32 anos, depois de construir uma vida e uma carreira como designer gráfica freelancer, queriam que eu voltasse sorrateiramente para o quarto da minha infância como uma fracassada. Mamãe sabe? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. O sorriso de Vivien se alargou. Eu contei a ela ontem. Ela entende. Ela sempre disse que o Oliver era bom demais para você. Ela se conteve, mas o estrago já estava feito. Bom demais para mim. Minha própria mãe achava que meu marido era bom demais para mim. Ela está realmente animada com a ideia de todos nós sermos uma família, continuou Vivien. Ela disse que já era hora do Oliver encontrar alguém que corresponda à sua ambição. A sala pareceu se inclinar. Eles não só vinham mantendo aquele caso há meses, como já tinham envolvido minha mãe, já tinham feito planos para minha deportação, já tinham decidido como reestruturar a vida de todos em torno da traição deles. Olhei para Oliver, olhei de verdade para ele, o homem que eu havia apoiado durante a faculdade de Direito, que havia prometido me amar na saúde e na doença, que havia sussurrado que eu era tudo para ele na nossa noite de núpcias. Ele estava checando o celular. Preciso de um pouco de ar, consegui dizer. Helena, espere, Oliver chamou enquanto eu me dirigia à porta. Deveríamos discutir as coisas práticas. O divórcio, a divisão de bens. Bens? Virei-me para encará-lo. Que bens, Oliver? Está tudo no seu nome. Lembra? Você insistiu nisso para fins fiscais. Ele teve a delicadeza de parecer momentaneamente desconfortável. Bem, sim, mas podemos resolver alguma coisa. Não sou irracional. Irracional? O homem que estava transando com a minha irmã há 8 meses estava preocupado em ser visto como irracional. Saí sem dizer mais nada. A viagem para casa foi um borrão de lágrimas, raiva e uma dormência estranha e distante que parecia estar caminhando em um sonho. Nossa casa, a casa do Oliver, aparentemente, ficava no final de uma rua sem saída tranquila em um bairro nobre que havíamos escolhido juntos porque tínhamos conversado sobre encher os quartos extras com crianças algum dia. Fiquei sentado na entrada da garagem por 20 minutos, olhando para a porta da frente com sua alegre pintura amarela e os floreiros que eu havia plantado na primavera passada. Tudo parecia exatamente igual, mas eu me sentia como um alienígena visitando a vida de outra pessoa. Lá dentro, a casa guardava todas as evidências da minha ilusão, fotos do casamento na lareira, meus livros misturados aos dele nas prateleiras, a caneca de café que eu usará naquela manhã ainda na pia, a mancha de batom na borda como uma mancha de sangue em uma cena de crime. Liguei para minha mãe. Helena, querida, a voz da minha mãe estava cuidadosamente neutra. A Vivien disse que você talvez ligue. Ela te contou tudo? Ela me contou o suficiente. Ah, querida, eu sei que é difícil, mas às vezes essas coisas simplesmente acontecem. Oliver e Vivien fazem sentido juntos. Os dois são ambiciosos, bem-sucedidos. Eu sou bem-sucedida, interrompi. Tenho meu próprio negócio. Criar convites de casamento não é exatamente. Eu trabalho com branding corporativo, mãe. Tenho clientes de verdade. Claro que sim, querida. Mas sejamos honestos, Vivien se move no mundo do Oliver. Ela entende as pressões e os objetivos dele. Talvez seja só seleção natural. Seleção natural. Minha mãe estava tratando meu casamento como um documentário sobre a natureza. Então, você está do lado dela? Não estou do lado dela, Helena.
estou sendo realista. Você e Oliver estão com problemas há um ano. Todo mundo percebeu. E Vivien, bem, ela não planejou isso. O amor simplesmente aconteceu. Amor? Eles estavam chamando de amor. Onde eu vou morar, mãe? Bem, você sabe que é sempre bem-vinda aqui. Seu quarto é exatamente igual. E, sinceramente, eu adoraria uma ajuda. A casa está ficando grande demais para eu conseguir administrar sozinha. Havia o prêmio de consolação. Depois que meu marido roubasse minha irmã, ou minha irmã roubasse meu marido, eu poderia voltar para casa e ser a cuidadora da minha mãe. Preciso pensar, eu disse. Claro. Leve o tempo que precisar. Mas, Helena, tente não tornar isso feio. Pelo bem de todos. Pelo bem de todos. Não por mim. Pelo bem de todos. Desliguei e me servi de uma taça de vinho. Depois outra. Depois outra. Quando Oliver chegou em casa, às 21h30, eu estava sentada na sala com uma garrafa vazia e a cabeça cheia de lucidez. Helena, disse-lhe cuidadosamente, afrouxando a gravata. Precisamos discutir a logística, os aspectos práticos dessa transição. Já falei com meu advogado. Seu advogado, eu disse. Helena, por favor, não repita tudo o que eu digo. É infantil. Infantil? A mulher cuja vida ele acabará de destruir estava sendo infantil. Eu fiz uma proposta de acordo razoável, continuou ele, tirando uma pasta da maleta. Considerando que a maior parte dos nossos bens são pré-nupciais ou estão em meu nome, estou disposto a ser generoso. Há um pagamento único e eu cubro as suas despesas de mudança. Peguei a pasta e folheei sem ler. Quanto? 25.000 reais. É mais do que justo, considerando. Considerando o quê? Que você está dormindo com a minha irmã há 8 meses. Helena, eu entendo que você esteja machucada. Machucada? Levantei-me, surpresa com a minha própria firmeza. Eu não estou machucada, Oliver. Machucada é quando alguém pisa no seu pé sem querer. Isso é devastador. É a aniquilação completa de tudo que eu achava que sabia sobre a minha vida. Olha, essas coisas acontecem. As pessoas se distanciam. As pessoas mudam. O que Vivien e eu temos é real. É algo que eu nunca experimentei antes. E o que a gente tinha? Éramos amigos que se casaram porque parecia a hora certa. Mas, Helena, seja sincera. Quando foi a última vez que você me olhou do jeito que a Vivien olha? Quando foi a última vez que conversamos sobre algo mais profundo do que listas de compras e planos para o fim de semana? O pior era que ele não estava totalmente errado. Tínhamos nos distanciado. Tínhamos caído na rotina. Mas eu achava isso normal, a evolução natural do casamento, de um romance apaixonado para uma parceria confortável. Então isso te deu o direito de trair? Eu não planejei isso. Nem a Vivien. Simplesmente aconteceu. Por 8 meses. Simplesmente aconteceu. Helena, por favor, não torne isso mais difícil do que o necessário. Lá vinha aquela frase de novo. Não torne isso difícil. Como se meus sentimentos fossem um incômodo, minha dor um obstáculo para a felicidade deles. Eu quero a casa, eu disse. Oliver riu. Helena, seja realista. Você não pode pagar a hipoteca com a sua renda, ilegalmente. Eu não me importo com a legalidade. Eu quero a casa. Não é assim que funciona. Estou te oferecendo um acordo justo. Aceite. Ou o quê? Ou eu peço o divórcio com base em diferenças irreconciliáveis, e você sai com o que o tribunal decidir te dar, o que, considerando que tudo está em meu nome e não temos filhos, não será grande coisa. Ele tinha tudo planejado. O advogado tinha jogado todos os ângulos, coberto todas as bases. Eu deveria pegar meus 25.000 dólares e desaparecer discretamente para que ele pudesse começar uma nova vida com a minha irmã. Quando você quer que eu saia? No final do mês. Isso lhe dá 2 semanas para encontrar outro lugar para morar. 2 semanas.
Ele estava me dando 2 semanas para desmantelar uma vida que passei anos construindo. Ótimo, eu disse. Oliver pareceu surpreso. Ótimo? Ótimo. Sairei até o final do mês. Ótimo. Fico feliz que possamos lidar com isso com maturidade. Com maturidade. O homem que vinha tendo um caso secreto com minha irmã por quase um ano queria nos parabenizar pela maturidade. Naquela noite, depois que Oliver foi para a cama no quarto de hóspedes, aparentemente, sua consciência tinha alguns limites, sentei-me ao computador e comecei a planejar até o amanhecer. Sempre fui uma pesquisadora. Foi isso que me tornou boa no meu trabalho. Investiguei profundamente as empresas clientes, entendi seus valores e seus concorrentes, encontrei a maneira perfeita de representar visualmente suas histórias. Agora, eu usava essas mesmas habilidades para entender exatamente o que meu marido e minha irmã tinham feito comigo. A primeira coisa que descobri foi que Oliver tinha sido mais cuidadoso do que eu imaginava. A casa, os carros, até mesmo nossa conta bancária conjunta, tudo estava estruturado para minimizar minha reivindicação aos bens conjugais. Todas as compras importantes tinham sido programadas para ocorrer pouco antes do nosso casamento ou justificadas como despesas comerciais. Oliver Hartford, da Esquire, aparentemente já vinha planejando a possibilidade de divórcio desde antes do nosso casamento. A segunda coisa que descobri foi que este não era o primeiro rodeio deles. Levei 3 dias vasculhando arquivos de redes sociais, cruzando fotos e linhas do tempo, mas encontrei o padrão. Oliver tinha um histórico de relacionamentos com irmãs, não literalmente, mas amigas íntimas, sócias, mulheres que existiam nos círculos sociais uma da outra. Sua namorada anterior havia sido roubada pela melhor amiga. A mulher anterior o havia perdido para um colega. E Vivien, minha linda e charmosa irmã, tinha seu próprio padrão, 3 relacionamentos anteriores que terminaram quando ela se envolveu com homens que já estavam comprometidos. Ela colecionava homens indisponíveis como algumas pessoas colecionam vinho vintage. Eles não se apaixonaram. Eles se encontraram, 2 predadores que gostavam mais da caça do que do prêmio. Eu ainda estava processando essa revelação quando a campainha tocou. Vivien estava na minha varanda, segurando uma garrafa de vinho e com uma expressão que eu só poderia descrever como agressiva e solidária. Helena, precisamos conversar. Precisamos? Posso entrar? Dei um passo para o lado, curiosa apesar de tudo. Vivien se acomodou no meu sofá, o mesmo que eu havia escolhido na casa em que ela estava prestes a morar, e serviu 2 taças de vinho sem pedir. Eu sei que você me odeia agora, ela começou. Na verdade, não. Não sei bem o que sinto, mas não é ódio. Ótimo, porque eu realmente acho que podemos superar isso como irmãs. Como irmãs. A sensação de direito casual era impressionante. Oliver e eu nunca quisemos que isso acontecesse. Mas Helena, você tem que admitir que vocês 2 não estavam felizes. Vocês não estão felizes há meses. Você planejava me contar alguma vez? Claro. Só queríamos ter certeza. Não queríamos te machucar desnecessariamente se não desse certo. Que consideração. Helena, não seja sarcástica. Não combina com você. Vivien tomou um gole de vinho e me estudou com aquele olhar calculista que eu estava começando a reconhecer. A questão é que Oliver e eu somos bons juntos. Muito bons. Nós nos desafiamos intelectualmente. Temos os mesmos objetivos, os mesmos interesses, a mesma completa falta de senso moral. Viu? É isso que eu quero dizer. Esse seu lado amargo e vingativo. Não é atraente, Helena. É parte do motivo pelo qual as coisas desandaram com Oliver, para começo de conversa. Olhei para ela. Você está me culpando pelo seu caso. Não estou culpando ninguém. Só estou dizendo que talvez se você tivesse se esforçado mais no seu casamento, se tivesse tentado crescer com o Oliver em vez de ficar parada. Eu fiquei parada. Helena, quando foi a última vez que você leu um livro que não fosse um romance? Quando foi a última vez que você teve uma opinião sobre política, atualidades ou qualquer coisa importante? O Oliver precisa de estímulo intelectual. Ele precisa de uma parceira que o acompanhe. A crueldade casual era de tirar o fôlego. Ela estava sentada na minha sala, bebendo meu vinho, prestes a se mudar para minha casa com meu marido, e me explicava por que eu merecia aquilo.
O que você quer, Vivien? Perguntei. Quero que fiquemos bem. Quero que você entenda que não se trata de você não ser boa o suficiente. É apenas uma questão de compatibilidade. Oliver e eu somos compatíveis de maneiras que você e ele nunca foram. E você e eu? Somos compatíveis como irmãs? O sorriso de Vivien era radiante. Claro que somos. Somos uma família. Isso não muda isso. Isso não muda isso, repeti lentamente. Helena, eu sei que é difícil de ver agora, mas a longo prazo, isso vai ser bom para todos. Você encontrará alguém que seja mais adequado a você, alguém que aprecie suas qualidades mais simples. E Oliver e eu podemos construir algo real juntos. Qualidades mais simples. Sabe o que eu quero dizer? Você é carinhosa, doce e doméstica. Isso é maravilhoso, mas não é o que Oliver precisa. Ele precisa de alguém que corresponda à sua ambição. Alguém que entenda o mundo dele. Alguém como você. Exatamente. Vivien terminou seu vinho e olhou o celular. Preciso ir. Oliver vai me buscar para jantar. Vamos nos reunir com os sócios seniores do escritório dele. Ela já estava desempenhando o papel de esposa do advogado, já fazendo networking e se posicionando no mundo profissional dele. Enquanto isso, esperavam que eu saísse graciosamente do palco pela esquerda. Helena, Vivien parou na porta. Tente não tornar isso mais difícil do que o necessário. Pelo bem de todos. Lá vinha aquela frase de novo. O lema da família, aparentemente. Depois que ela foi embora, sentei-me na sala de estar e senti algo mudar dentro de mim. Não era exatamente raiva, nem desgosto. Era algo mais puro, mais nítido e infinitamente mais perigoso. Era clareza. Margaret Reeves tinha o tipo de presença que deixava os advogados da parte contrária nervosos. Aos 55 anos, ela tinha cabelos grisalhos e olhar aguçado, com a reputação de assumir casos que outros advogados consideravam invencíveis. Seu escritório tinha vista para a cidade a partir do 32º andar, e seus honorários refletiam sua taxa de sucesso. Encontrei seu nome em uma busca no Google por melhores advogados de divórcio e passei 2 dias lendo sobre seus casos. Ela se especializou no que chamava de dissolução conjugal de alto conflito, em divórcios envolvendo patrimônio significativo, disputas complexas de custódia ou, no meu caso, cônjuges que se achavam mais espertos que o sistema. Senhorita Hartwell, disse ela, revisando a proposta de acordo que Oliver me dera. A proposta do seu marido é um insulto. Ele diz que é generosa. Ele está mentindo. Em um casamento de 2 anos, com bens em comum e uma família com dupla renda, você tem direito a muito mais do que isso. O fato de ele ter estruturado tudo para minimizar sua reivindicação sugere premeditação. Premeditação? Ele vem planejando o divórcio desde antes de vocês se casarem. Vejam o cronograma. Cada compra importante, cada decisão financeira, cada transferência de patrimônio, este homem vem se protegendo de um futuro acordo de divórcio desde o primeiro dia. Eu me senti mal, então ele nunca pretendeu que fosse permanente. Não posso falar sobre as intenções dele, mas posso falar sobre as ações dele. E as ações dele sugerem um homem que estava sempre planejando sua estratégia de saída. Margaret recostou-se na cadeira de couro e me observou. A questão é, o que você quer com este divórcio? Eu quero o que é justo. Justo é subjetivo. Estou perguntando o que você quer. Pensei nisso. O que eu queria? A casa, o dinheiro, a vingança? Quero que eles entendam que não vou desaparecer silenciosamente. Margaret sorriu pela primeira vez desde que entrei em seu escritório. Agora estamos chegando a algum lugar. Conte-me sobre sua irmã. Contei tudo a ela, o caso, a cronologia, a crueldade casual, a completa falta de remorso de Vivien. Contei ela sobre a reação da minha mãe, sobre o jantar em família em que esperavam que eu fosse legal enquanto eles reestruturavam suas vidas em torno da minha traição. Interessante, disse Margaret quando terminei. Sua irmã trabalha com relações públicas de moda. Ela representa vários estilistas de alto padrão e está construindo um relacionamento com os colegas de escritório de advocacia do seu marido. Ela já começou a fazer networking com eles. Aparentemente, ela está se posicionando como a esposa perfeita de um advogado.
Margarete anotou. E as redes sociais? Estão sendo discretas? Peguei meu celular e mostrei a ela as fotos que eu havia capturado. Oliver vivia em restaurantes, em eventos de trabalho, no teatro, sempre cuidadosamente encenados para parecerem profissionais, mas com uma intimidade que seria óbvia para qualquer um que soubesse o que procurar. Eles estão sendo cuidadosos, observou Margarete. Mas não cuidadosos o suficiente. O que você quer dizer? Seu marido é sócio júnior de uma empresa de prestígio. A imagem importa na profissão dele, valores familiares, estabilidade, confiabilidade. Essas coisas afetam suas perspectivas de crescimento. E ter um caso com a irmã da esposa e, ao mesmo tempo, manipular os bens do casal para tirar a esposa de um acordo justo? Isso não vai cair bem para os sócios seniores. Senti uma faísca de algo que poderia ter sido esperança. O que podemos fazer? Podemos pedir o divórcio por adultério. Podemos exigir uma perícia completa de todos os bens conjugais. Podemos intimar as comunicações entre seu marido e sua irmã para estabelecer a cronologia do caso deles. Isso vai ajudar? Vai tornar a vida dele muito desconfortável. E o desconforto tem um jeito de tornar as pessoas mais razoáveis em relação a acordos. Os honorários da Margarete eram altos, mas eu tinha o suficiente na minha poupança para cobrir o adiantamento. Isso me deixaria sem dinheiro, mas também deixaria Oliver e Vivien com uma briga inesperada. Só mais uma coisa, disse Margarete enquanto eu me preparava para sair. Você mencionou que a carreira da sua irmã depende da reputação dela na indústria da moda. Sim. Por quê? Sem motivo. Só estou pensando em todas as nossas opções. Oliver recebeu os papéis do divórcio numa segunda-feira de manhã em seu escritório. Eu sabia disso porque Margarete havia providenciado um serviço profissional em vez de carta registrada, o máximo em constrangimento. Eu também sabia porque Oliver me ligou em menos de uma hora, com a voz trêmula de raiva. Helena, que diabos é isso? Papéis do divórcio. Achei que era isso que você queria. Alegações de adultério, perícia contábil? Você está exigindo metade de tudo. Estou exigindo o que tenho por direito. Tínhamos um acordo. Tínhamos a sua proposta unilateral. Decidi recusar. Houve uma longa pausa. Helena, você está cometendo um erro. Isso vai ficar feio. Já está feio, Oliver. Só estou decidindo não fingir o contrário. Não vou deixar você destruir a minha carreira por causa disso. Não estou tentando destruir a sua carreira. Estou tentando conseguir um acordo de divórcio justo. Levando nossos assuntos particulares para os tribunais? Me fazendo parecer? Como que, Oliver? Como um homem que traiu a esposa com a irmã dela. Outra pausa. Se você acha que pode me envergonhar e me obrigar a te dar mais dinheiro. Não quero te envergonhar, mas não vou desaparecer em silêncio para que você possa começar sua nova vida sem consequências. Helena, me escute com atenção. Se você prosseguir com esse processo, vou garantir que se arrependa. Eu tenho recursos, contatos. Você está me ameaçando? Estou te avisando. Recue, aceite a oferta de acordo e vá embora, ou a situação vai piorar muito para você. Desliguei na cara dele. Em 2 horas, Vivien estava à minha porta. Ao contrário da visita anterior, ela não estava trazendo vinho nem demonstrando uma expressão de compaixão. Estava furiosa. Helena, você tem que parar com isso. Parar o quê? Esse processo ridículo. Você tem ideia do que está fazendo com a reputação do Oliver? Vou me divorciar. É um procedimento bastante comum. Você está sendo vingativa e mesquinha, e vai sair pela culatra. Oliver tem amigos, Helena. Amigos importantes, juízes, promotores, outros advogados. Você não pode vencer uma briga contra alguém com as conexões dele. Observe-me. Vivien se aproximou e, pela primeira vez, vi preocupação de verdade em seus olhos. Helena, estou tentando te ajudar. Se continuar insistindo, Oliver vai te destruir. Ele vai garantir que você nunca mais trabalhe, nunca mais receba crédito, nunca. Nunca o quê? Nunca chegue a ser alguém. Nunca seja digna da vida que construí.
Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que vocês dois quiseram dizer. Vocês decidiram que eu sou descartável, que eu deveria ser grata por qualquer migalha que vocês estejam dispostas a me jogar e depois desaparecer para que vocês possam viver felizes para sempre. Helena, por favor, pense no que está fazendo. Pense na mamãe, na família. Estou pensando na família. Estou pensando em que tipo de família destrói um dos seus e depois exige que ela seja grata por isso. A máscara de Vivien caiu completamente. Tudo bem. Você quer jogar duro? Oliver não é o único com contatos. Eu trabalho com moda, Helena. Conheço fotógrafos, jornalistas, influenciadores digitais. Posso dificultar muito a sua vida também. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Pare com esse processo, ou vamos garantir que todos saibam exatamente que tipo de pessoa você realmente é? Que tipo de pessoa eu sou, Vivien? O tipo que tenta destruir a felicidade da própria irmã por despeito. Olhei para ela, olhei de verdade para ela, a mulher linda e confiante que sempre fora tudo que eu não era. E pela primeira vez na vida, eu a vi claramente. Ela não era confiante. Estava desesperada. Não era bem-sucedida. Era parasita. Não venceu por ser melhor. Venceu por tomar o que pertencia a outras pessoas. Saia da minha casa, eu disse baixinho. Helena. Saia. Depois que ela saiu, liguei para Margarete. Eles estão abalados, eu disse a ela. Ótimo. Pessoas abaladas cometem erros. Eles também estão ameaçando retaliação. Oliver diz que tem contatos, e Vivien diz que pode prejudicar minha reputação profissional. Deixe-os tentar. A descoberta vale para os dois lados, senhorita Hartwell. Se eles quiserem jogar sujo, vamos intimar as comunicações deles e ver exatamente o que andam dizendo sobre você. Conspiração para difamar o cônjuge durante o processo de divórcio não cai bem no tribunal. Qual é o nosso próximo passo? Esperamos e documentamos tudo. Cada ameaça, cada tentativa de intimidação, cada contato que eles fazem. Seu marido pode ser advogado, mas não está pensando como um agora. Ele está pensando como um homem culpado que foi pego. A primeira falha no plano perfeito deles veio de uma fonte inesperada, o escritório de advocacia de Oliver. 2 semanas após a entrega dos papéis do divórcio, Margarete recebeu um telefonema do sócio sênior solicitando uma reunião. Aparentemente, o escritório havia tomado conhecimento da situação delicada envolvendo um de seus sócios juniores e queria discutir opções para uma resolução discreta. O que isso significa? Perguntei. Significa que os chefes de Oliver estão preocupados com a publicidade. Um divórcio conturbado envolvendo adultério e manipulação financeira não reflete bem na reputação do escritório. Então, eles o estão pressionando para chegar a um acordo. Eles o estão pressionando para resolver isso de forma rápida e discreta, o que nos dá vantagem. A segunda resposta veio do mundo de Vivien. 3 de seus clientes haviam recebido denúncias anônimas sobre sua conduta antiprofissional e estavam reconsiderando seus contratos. Aparentemente, alguém estava compartilhando detalhes de sua vida pessoal com contatos do setor. Você está por trás disso? Perguntei a Margarete. Estou por trás da estratégia jurídica, respondeu ela, cautelosa. Não posso controlar o que outras pessoas decidem fazer com informações públicas. Que informações públicas? Atos de divórcio são registros públicos. Documentos judiciais detalhando alegações de adultério são registros públicos. Se alguém decidiu pesquisar esses registros e compartilhar informações relevantes com os contatos profissionais da sua irmã, bem, isso não é ilegal. Eu estava começando a entender por que Margarete cobrava honorários tão altos. A terceira tentativa foi a mais satisfatória. A mãe do Oliver me ligou. Heidi Hartford nunca tinha sido carinhosa comigo durante o nosso casamento, mas sempre fora educada. Agora, ela parecia genuinamente aflita. Helena, querida, acabei de saber da situação. A situação? Sobre o Oliver e a sua irmã. Quero que saiba que eu não fazia ideia e estou absolutamente horrorizada. Obrigada, Heidi. Isso significa muito. Eu criei meu filho melhor do que isso. O pai dele estaria se revirando no túmulo. Ela fez uma pausa.
Helena, eu sei que isso é presunçoso, mas espero que você lute pelo que merece. Não deixe que eles te pressionem. Depois que desliguei, percebi que Oliver não havia perdido apenas a esposa. Ele havia perdido o respeito da família, dos colegas e provavelmente de si mesmo, mesmo que ainda não estivesse pronto para admitir. A pressão estava aumentando, e era apenas uma questão de tempo até que algo cedesse. O confronto final aconteceu nos escritórios do escritório de advocacia, em uma sala de conferências com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Oliver sentou-se à minha frente, ladeado por dois advogados, enquanto Margaret sentou-se ao meu lado com uma pilha de documentos tão grossa que daria para sufocar um cavalo. Oliver estava com uma aparência horrível. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava desgrenhado, seu terno caro, amassado, e havia olheiras. O advogado garoto de ouro estava com rachaduras. Vamos direto ao ponto, começou Margaret. Minha cliente está disposta a aceitar um acordo de $200.000, metade do valor do imóvel conjugal, e pensão vitalícia de $3.000 por mês. O advogado principal de Oliver, um homem magro chamado Patterson, mal conteve uma risada. Senhora Reeves, isso é completamente irracional. O casamento durou apenas 2 anos. Não temos filhos. Há também adultério documentado, manipulação financeira e conspiração para fraudar o patrimônio conjugal do meu cliente, interrompeu Margaret. Além disso, ameaças críveis de retaliação e difamação. Seu cliente não está exatamente negociando em uma posição de força. Contestamos a caracterização de manipulação financeira. Você contesta o adultério? Silêncio. Você contesta que seu cliente estruturou o patrimônio conjugal para minimizar as reivindicações da esposa? Mais silêncio. Você contesta que seu cliente e sua amante, que por acaso é irmã do meu cliente, tenham feito declarações ameaçadoras sobre a reputação e o sustento do meu cliente? Oliver finalmente falou. Helena, por favor, sejamos razoáveis. Estou sendo razoável. Estou pedindo metade do que construímos juntos, mas apoio enquanto reconstruo minha vida. Você está me oferecendo menos do que pagaria por um carro. Só a casa vale $400.000. Você está pedindo metade disso, mais um acordo em dinheiro, mais pensão alimentícia. É mais do que eu posso pagar. Então você deveria ter pensado nisso antes de decidir me trair com a minha irmã. A compostura de Oliver finalmente se rompeu. Helena, estou tentando ser justo, mas você está sendo vingativa. Todo esse processo, essa atenção da mídia, arrastar nossos assuntos pessoais para os tribunais. Atenção da mídia, interrompi. Não finja que não sabe. Alguém anda dando informações para jornalistas, blogueiros, influenciadores das redes sociais. Meu escritório está recebendo ligações de repórteres perguntando sobre minha situação doméstica. Vivien perdeu 3 clientes importantes por causa de boatos sobre sua vida pessoal. Olhei para Margaret, que mantinha uma expressão perfeitamente neutra. Senhor Hartford, disse ela, se o senhor está preocupado com a atenção da mídia, talvez devesse considerar porque sua história está atraindo interesse. Casos acontecem todos os dias. Geralmente não chegam às manchetes, a menos que haja algo particularmente interessante sobre eles. O que isso quer dizer? Significa que um sócio júnior de um prestigiado escritório de advocacia manipulando bens conjugais enquanto mantém um caso com a irmã de sua esposa é um texto convincente, especialmente quando esse mesmo advogado ameaça retaliar contra sua esposa por exigir um acordo justo. Oliver empalideceu. O senhor tem conversado com jornalistas. Eu não falo com jornalistas, Sr. Hartford. Mas não posso controlar quais registros públicos eles decidem examinar ou que conclusões tiram desses registros. Patterson se inclinou para a frente. Senhora Reeves, se a senhora está insinuando que orquestrou algum tipo de campanha na mídia. Não estou insinuando nada. Estou apenas observando que o interesse público neste caso parece estar crescendo. Aliás, recebi uma ligação ontem de um produtor do Canal 7. Aparentemente, eles estão considerando uma matéria sobre como a lei do divórcio pode ser manipulada para prejudicar as mulheres. A sala ficou em silêncio absoluto. É claro, continuou Margaret, um acordo rápido e justo eliminaria a necessidade de mais atenção da mídia. Minha cliente não está interessada em publicidade. Ela só quer o que lhe é devido.
Oliver parecia prestes a vomitar. Helena, você não pode fazer isso. Minha carreira. Sua carreira sobreviverá, Oliver. Ela pode até ser melhorada se você mostrar que consegue lidar com adversidades pessoais com elegância e integridade. Isso não é elegância e integridade. Isso é extorsão. Não, eu disse baixinho. Isso são consequências. Olhamos um para o outro através da mesa de conferências polida, e eu vi o momento exato em que Oliver percebeu que havia perdido não apenas o casamento, não apenas o dinheiro, mas a narrativa. Ele esperava que eu desaparecesse em silêncio, que absorvesse a dor e a humilhação em particular enquanto ele seguia em frente com sua nova vida. Em vez disso, eu o forcei a confrontar as consequências públicas de suas escolhas. Preciso discutir isso com meu cliente, disse Patterson. Claro, respondeu Margaret. Daremos a você 24 horas para responder. Oliver me ligou naquela noite, ignorando completamente os advogados. Helena, precisamos conversar. Só nós dois. Não acho que seja uma boa ideia. Por favor, uma conversa sem advogados, sem ameaças, sem nenhuma dessas manobras legais. Só nós dois. Algo em sua voz me fez concordar. Nos encontramos em um café no centro da cidade, território neutro onde nenhum de nós guardava lembranças. Oliver parecia exausto. O advogado confiante que me dispensara tão casualmente em seu escritório havia sumido, substituído por um homem que parecia ter envelhecido anos em semanas. Eu nunca quis que acontecesse assim, disse-lhe sem preâmbulos. Como você quis que acontecesse? Não sei. Mais limpo, acho. Mais civilizado. Quer dizer que queria que eu desaparecesse sem fazer barulho? Oliver passou as mãos pelos cabelos. Helena, eu sei que você me odeia. Sei que te magoei de maneiras que nem consigo entender completamente, mas já fomos amigos. Já nos importamos um com o outro. Não podemos acabar com isso sem nos destruirmos? Não estou tentando te destruir, Oliver. Estou tentando sobreviver a isso. A atenção da mídia, as contas judiciais, a humilhação pública, isso não é sobrevivência. Isso é vingança. Estudei seu rosto, procurando por qualquer vestígio do homem que um dia amei. Você se arrepende? De alguma coisa? Eu me arrependo de ter te machucado. Eu me arrependo do jeito que aconteceu. Eu me arrependo de não termos conseguido encontrar uma maneira de terminar nosso casamento antes da Vivien. Mas você não se arrepende dela. Não, ele disse baixinho. Eu não me arrependo dela. Pelo menos ele foi honesto. Helena, o que você realmente quer com isso? O que te faria sentir que a justiça foi feita? Pensei nisso. O que eu queria? Eu queria minha vida de volta, mas isso era impossível. Eu queria meu casamento de volta, mas isso era impensável. Eu queria minha irmã de volta, mas isso era imperdoável. Quero saber que há consequências para o que você fez. Quero saber que você não pode simplesmente descartar as pessoas quando elas se tornam inconvenientes. Houve consequências. Minha reputação, meu relacionamento com a minha família, minha posição na firma. Não são consequências, Oliver. São resultados naturais das suas escolhas. Consequências seriam, na verdade, pagar um preço pelo que você tirou de mim. Oliver ficou em silêncio por um longo momento. E se eu concordasse com os termos da Margaret? O acordo integral, a pensão alimentícia, tudo. Por que você faria isso? Porque estou cansado. Helena. Estou cansado de brigar. Cansado do estresse. Cansado de olhar por cima do ombro, esperando a próxima bomba cair. Eu só quero que isso acabe. E a Vivien? O que ela acha de você me dar metade do seu patrimônio? O riso de Oliver foi amargo. A Vivien acha que eu deveria lutar mais. Ela acha que você está blefando, que vai recuar se pressionarmos o suficiente. O que você acha? Acho que nunca te conheci de verdade. A Helena com quem me casei jamais teria feito nada disso. Ela teria aceitado o acordo original e desaparecido. A Helena com quem você se casou confiava em você. Ela acreditava nas promessas que você fez.
Ela achava que o marido e a irmã eram pessoas fundamentalmente decentes. E agora ela sabe mais. Ficamos em silêncio por um tempo, observando a multidão noturna passar apressada pelas janelas. Finalmente, Oliver falou: eu concordo com o acordo. Tudo? Tudo. E a Vivien? E ela? Ela não vai ficar feliz com isso. Você está preparada para isso? O sorriso de Oliver era pesaroso. Helena, no último mês, aprendi algo interessante sobre sua irmã. Ela é muito boa em querer coisas que pertencem a outras pessoas. Ela está menos entusiasmada com o custo de realmente tê-las. Quer dizer? Quer dizer que ela estava animada por estar com um advogado de sucesso. Ela está menos animada por estar com um advogado falido que está dando prejuízo na profissão. Senti uma pontada inesperada de compaixão por ele. Sinto muito. Não se desculpe. Eu fiz minhas escolhas. Agora eu posso conviver com elas. O acordo foi finalizado 2 semanas depois. Oliver ficou com a casa, mas teve que fazer um empréstimo substancial para me pagar a minha parte do valor. Somando o acordo em dinheiro e a pensão alimentícia, saí com dinheiro suficiente para comprar minha própria casa e começar do zero. Mais importante ainda, saí com algo que eu não esperava: respeito próprio. A atenção da mídia que tanto aterrorizara Oliver acabou se revelando uma bênção disfarçada. Um jornalista que acompanhava o caso me apresentou a uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres a lidar com divórcios conflituosos. Eles me ofereceram uma vaga como coordenadora de comunicação, usando minhas habilidades de design para ajudar outras mulheres a contar suas histórias. Meu primeiro projeto foi criar um site para mulheres que haviam sido manipuladas financeiramente durante processos de divórcio. O slogan que criei era: Sua história importa. Sua voz conta. Você merece mais. Parecia uma declaração de missão para minha nova vida. Vivien tentou entrar em contato várias vezes nos meses seguintes ao acordo, mensagens de voz que começavam com pedidos de desculpas e se tornavam cada vez mais desesperadas à medida que sua vida profissional se deteriorava. Aparentemente, a indústria da moda estava menos tolerante com dramas pessoais do que ela esperava. Nunca retornei às suas ligações. Minha mãe, surpreendentemente, começou a mudar de ideia. Começou com conversas telefônicas constrangedoras, nas quais ela evitava mencionar Oliver ou Vivien, depois progrediu para visitas reais, nas quais parecia genuinamente interessada na minha nova vida e trabalho. Acho que julguei mal a situação, disse ela durante uma das visitas, o mais próximo de um pedido de desculpas que eu provavelmente conseguiria. Seu pai sempre dizia que você era forte. Eu achava que ele queria dizer forte emocionalmente, forte para cuidar. Não percebi que ele queria dizer forte com espinha de aço. Eu também só percebi quando precisei ser. 6 meses após o acordo, recebi um telefonema de Margarete. Você viu o noticiário? Perguntou ela. Que noticiário? Sintonize no canal 7. Mudei para o canal de notícias local bem a tempo de pegar o final de um segmento sobre uma conduta profissional na área jurídica. A foto de Oliver apareceu na tela enquanto o âncora discutia uma recente investigação ética envolvendo o manuseio impróprio de fundos de clientes e conflitos de interesse. O que isso significa? Perguntei a Margarete. Significa que os problemas do seu ex-marido se estenderam além do divórcio. Aparentemente, o escrutínio que começou com o nosso caso levou a investigações mais profundas sobre a conduta profissional dele. Isso tem ligação com o que fizemos? Não diretamente, mas às vezes, quando você joga luz em cantos escuros, encontra mais do que esperava. Assisti ao noticiário com sentimentos mistos. Eu não queria que Oliver fosse destruído, apenas responsabilizado. Mas as ações têm consequências, e as dele aparentemente se estenderam muito além do nosso casamento. A verdadeira manchete chegou 3 dias depois, não na televisão, mas na minha caixa de entrada de e-mails. Era de um produtor de uma grande rede de televisão, perguntando se eu estaria interessada em ser consultora para uma série documental sobre mulheres que lutaram contra a traição e a manipulação. Estamos chamando isso de O Acerto de Contas, dizia o e-mail. Queremos contar histórias sobre mulheres que se recusaram a ser vítimas, que transformaram sua dor em poder e sua traição em justiça. Seu caso se tornou uma espécie de lenda nos círculos jurídicos. A mulher que não desaparecia silenciosamente.
Fiquei olhando o e-mail por um longo tempo antes de responder. 1 ano atrás, eu teria morrido de vergonha ao pensar que minha vida pessoal se tornaria entretenimento público. Agora, eu via isso como uma oportunidade de ajudar outras mulheres a entender que elas não precisavam aceitar a traição em silêncio. Estou interessada, respondi. Mas quero controle editorial sobre como minha história é contada e quero que parte da renda seja destinada a organizações que ajudam mulheres em situações semelhantes. O documentário foi ao ar 8 meses depois. O episódio sobre o meu caso se chamava Entrei no escritório do meu marido e encontrei minha irmã sentada no colo dele. O que fiz em seguida virou manchete. Foi o episódio de maior audiência da série. Agora moro em uma casa pequena no Distrito das Artes, com paredes de tijolos aparentes e janelas enormes que enchem o espaço de luz. Meu negócio de design cresceu além de tudo que eu imaginava, impulsionado em parte por indicações de mulheres que assistiram ao documentário e queriam trabalhar com alguém que entendesse o poder de controlar a própria narrativa. Estou namorando alguém novo, um professor chamado Franklin, que acha minha história inspiradora em vez de escandalosa, que admira minha força em vez de se intimidar com ela. Estamos indo devagar, construindo algo baseado na honestidade e no respeito mútuo, em vez de conveniência e suposições. Oliver se mudou para outro estado depois que sua licença de advogado foi suspensa. Soube por conhecidos em comum que ele está trabalhando para uma pequena empresa que faz fechamentos de negócios imobiliários, algo muito distante de suas ambições anteriores. Ele vivia e se separaram 7 meses após o acordo, aparentemente incapazes de sobreviver à transição de um romance proibido para a realidade cotidiana. Vivien tentou reconstruir sua carreira em relações públicas, mas descobriu que a reputação te persegue em pequenos setores. A última notícia que tive foi que ela estava trabalhando para uma empresa de comunicação corporativa em outra cidade, um emprego respeitável, mas sem graça, que paga as contas, mas não alimenta seu ego. Minha mãe e eu reconstruímos nosso relacionamento em novos termos. Ela vem jantar todos os domingos e conversamos sobre livros, política e meu trabalho com a organização sem fins lucrativos. Ela nunca menciona Oliver ou Vivien, a menos que eu os mencione primeiro, o que raramente faço. Não os odeio mais, nem Oliver, nem Vivien, nem mesmo a mim mesma pelos anos que passei sendo alguém menor do que precisava ser. O ódio é exaustivo, e tenho coisas melhores para fazer com minha energia. Mas eu também não os perdoei. Perdão implica que o que eles fizeram foi perdoável, e eu não acredito que tenha sido. Você não perdoa alguém por um assassinato porque a pessoa parece arrependida depois. Você não perdoa uma traição só porque os traidores seguiram em frente. Em vez disso, fiz algo mais poderoso, superei-os completamente. Às vezes, tarde da noite, quando estou trabalhando em um novo projeto ou lendo na minha sala de estar, penso naquela tarde em que entrei no escritório do Oliver e vi meu mundo acabar. Penso na mulher que eu era naquela época, confiante, complacente, disposta a se diminuir para evitar conflitos. Aquela mulher se foi, não destruída, mas transformada. Em seu lugar está alguém mais duro, mais sábio e infinitamente mais perigoso para pessoas que confundem gentileza com fraqueza. O produtor do documentário estava certo sobre uma coisa: eu havia me tornado uma espécie de lenda em certos círculos, não como uma vítima injustiçada, mas como uma mulher que se recusou a aceitar que ser injustiçada era o fim da sua história. Meu telefone às vezes toca com ligações de mulheres em situações semelhantes, mulheres que encontraram meu número por meio de uma organização sem fins lucrativos ou souberam do meu caso por meio de amigas de amigas. Elas sempre começam da mesma maneira: não sei o que fazer. Me sinto tão impotente. E eu sempre digo a elas a mesma coisa: você não é impotente. Você só não descobriu como usar seu poder ainda. Porque foi isso que aprendi naqueles meses de batalhas jurídicas, atenção da mídia e drama familiar: todos têm poder. A questão é se você está disposta a usá-lo. Eu estava. E fez toda a diferença. As manchetes que se seguiram não eram apenas sobre o meu caso. Elas eram sobre uma escolha, a escolha de lutar, de exigir mais, de se recusar a desaparecer silenciosamente na narrativa de outra pessoa sobre sua vida. É uma escolha que toda mulher enfrenta em algum momento, de alguma forma. E quando me perguntam sobre isso agora, quando querem saber como encontrei a coragem para lutar quando tudo parecia estar contra mim, digo a verdade: não encontrei coragem. Encontrei clareza. E quando você enxerga com clareza, todo o resto se torna possível.